Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Parte 3, Valquíria. Capítulo 51. Então, quer dizer, murmurou Emeria, pelo canto da boca, quando elas estavam no ringue de treinamento 2 dias depois, que você brigou com sua família, desapareceu durante 1 semana com Cassian, voltou sabendo manusear uma espada de verdade e quer que eu acredite que não aconteceu nada. Gin deu risinhos. A atenção dela estava fixa em amarrar um pedaço de fita de seda branca em uma viga de madeira que se projetava na lateral do ringue. Nem a fita, nem a viga estavam ali 1 semana antes, e Nesta não fazia ideia de como tinham prendido a madeira na pedra, mas ali estava. O vento gelado da manhã embaçava o cabelo de Nesta. É exatamente o que estou dizendo. Diga que ao menos fez sexo a semana inteira, murmurou Emerie. Nesta se engasgou com uma gargalhada e Cassian ficou tenso do outro lado do ringue. Mas ele não se virou. Talvez tenha acontecido algumas vezes. Depois daquela noite diante do lago, ela e Cassian ficaram ali durante 2 dias inteiros, ou treinando com as espadas dele, ou transando como animais na margem, na água, curvados sobre uma pedra, enquanto ela gemia o nome dele tão alto que ecoava nas montanhas que o cercavam. Cassian a possuíra de novo, e Nesta o agarrara com as unhas e rasgara a pele dele todas as vezes como se pudesse entrar em Cassian e unir as almas dos dois. Eles voltaram na noite anterior, e ela estava cansada demais para se aventurar até o quarto dele. Presumira que Cassian tinha sido chamado para a casa do rio, porque ele não estava no jantar e também não a procurara. Ela ainda não estava pronta para ver Feire, depois de tudo que havia confessado a Cassian. Aquele passo era algo que ela enfrentaria em breve. Pronto, disse Gin. A fita branca oscilava ao vento, pendurada na viga. Atrás delas, algumas das sacerdotisas que treinavam com Aziriel tinham se virado para ver o que era o lance da fita. O encantador de sombras cruzou os braços e inclinou a cabeça, mas permaneceu em seu lado do ringue. Cassian, no entanto, se aproximou do trabalho de Gin e passou a seda branca entre 2 dedos. Nesta não conseguiu segurar seu rubor. Ele tinha feito aquilo no lago, depois de foder ela usando os dedos. Manteve o contato visual enquanto esfregava esses dedos um no outro, testando a viscosidade da umidade dela contra a pele, da mesma forma que tocava aquela fita. Pela forma como os olhos castanhos dele ficaram sombrios, Nesta soube que ele estava se lembrando da mesma coisa, mas Cassian pigarreou. Explique, ordenou ele a Gin. Gin esticou os ombros. Este é o teste das Valquírias para confirmar se o treino está completo e se você está pronta para a batalha. Cortar a fita ao meio. O quê? Perguntou Emerie rindo. Cassian fez um ruído contemplativo indicando a outra metade do ringue. As me disse que vocês também começaram a treinar preliminar com as lâminas de aço enquanto estávamos fora. Ele assentiu para Gin e Emerie. Gin olhou para Aziriel, o qual observava em silêncio. Então, mostrem o que aprenderam. Cortem a fita ao meio. Se cortarmos a fita ao meio, perguntou Emerie a Gin, cautelosa. Nosso treino está completo? Gin olhou de novo para Aziriel, que se aproximou. Ela disse, não tenho tanta certeza. Cassian soltou a fita. O treino de um guerreiro nunca está completo, mas se conseguirem cortar esta fita ao meio, com um só corte, então eu diria que podem se defender contra a maioria dos inimigos, mesmo que só estejam treinando há pouco tempo. Diante do silêncio delas,
Ele olhou de uma para a outra. Quem vai primeiro? De novo, as três trocaram olhares. Nesta franziu a testa. Quem fosse primeiro ficaria com o fardo da humilhação. Kim balançou a cabeça. De jeito nenhum. A boca de Emeria se abriu. Por que eu? Indagou ela. Como é? Perguntou Cassian, e Nesta se deu conta de que elas não haviam falado nada. Você é a mais velha, disse Guinha, empurrando Emeria na direção da fita. Emeria resmungou, mas se aproximou da fita ondulante e pegou com relutância a espada que Cassian estendeu. Azriel murmurou por cima do ombro para a sacerdotisa sobre sua guarda enquanto elas assistiam. As fêmeas imediatamente começaram a se mover de novo, mas a atenção de Azriel permaneceu na fita. Vamos apostar? Perguntou Guinha a Nesta. Calha a boca, sibilou Emerie, embora um tom de diversão iluminasse seus olhos. Nesta deu um risinho. Vai em frente, Emerie. Falando um palavrão baixinho e com as asas bem fechadas, Emerie levantou a espada numa pose quase perfeita e desceu a lâmina pela fita. A seda branca oscilou e se dobrou sobre a lâmina e definitivamente não se partiu ao meio. Vamos todos admitir que sabíamos que isso aconteceria, falou Emerie, com os dentes expostos quando desceu a espada de novo. A fita dançou inofensivamente para longe. Cassian deu um tapinha no ombro dela. Parece que vou ver você no treino de amanhã. Babaca, murmurou Nesta. Cassian gargalhou e pegou a espada de Emerie e, no mesmo fôlego, girou, cortando baixo e reto. A metade inferior da fita flutuou até o chão. Um corte perfeito. Ele sorriu. Pelo menos eu consigo cortar a fita. Nesta não se esqueceu daquela frase final. Ainda pensava nela quando terminara de treinar aquele dia e com toda certeza quando ele arrastou Cassian escada abaixo, direto para o quarto dele com o desejo latejando nas veias. Cassian aparentemente sentia o mesmo, pois ela mal havia falado nos últimos poucos minutos e seus olhos brilhavam incandescentes. Eles só conseguiram chegar até a escrivaninha contra a parede antes de Nesta agarrá-lo, bem no momento em que ele a empurrou contra a superfície de madeira e tirou a calça de Nesta. Curvando sobre a mesa com a metade de baixo do corpo completamente exposta, Nesta roçava os mamilos latejando contra a superfície de madeira, deliciando-se com a pressão brutal. O casaco dela, a camisa, as botas, tudo isso permaneceu. Na neve, a calça só estava abaixada até os tornozelos, restringindo mais seus movimentos, deixando-a completamente à mercê dele. Quando o pau de Cassian finalmente mergulhou profundamente nela, os dois gemeram. Ele estava atrás de Nesta, com uma das mãos apoiadas na escrivaninha e a outra agarrada ao quadril dela. Quando ele tirou até quase a ponta, então a empurrou para dentro de novo devagar. Nesta se contorceu. Eu podia ficar te comendo por dias, disse ele contra o pescoço suado dela. Nesta gemeu contra uma pilha de papéis. Estou encharcando de você, porra. Grunhiu Cassian e a mão no quadril dela deslizou e provocou o ápice das coxas de Nesta. A primeira carícia provocadora, ela sussurrou. Cassian. Ele entrava com força nela com um ritmo constante e profundo. Os deslizes líquidos do pau de Cassian para seu interior faziam barulho obsceno no quarto silencioso. As bolas dele roçavam na pele dela, fazendo cócegas a cada investida potente. Mais forte. Ela queria Cassian impresso em seus ossos. Mais forte. Porra! Explodiu ele com um só fôlego e se afastou de onde estava apoiado. Segure na mesa, ordenou Cassian, e Nesta se esticou para se agarrar às beiradas no momento em que as mãos de Cassian tocaram seu quadril. As coxas dele afastaram as dela, abrindo-as ainda mais, o máximo que ela conseguisse abrir, e Cassian não avisou antes de suas mãos a apertarem e ele ir com tudo. Investidas deliciosas e punitivas, se chocavam tão profundamente que chegavam à parede mais interna dela, e os olhos de Nesta viraram para trás diante da pura felicidade. Ele se tornou selvagem e incontrolável.
Ela talvez tivesse soluçado ao sentir o prazer, o puro tamanho dele, tão grande que jamais poderia se acostumar com aquilo. Cada impulso incontrolável a empurrava contra a mesa e ela sentia a madeira e os papéis provocando seus seios e Nesta quase chorou ao sentir aquilo. Os dedos de Cássia se enterraram tão forte no quadril dela que Nesta soube que ficaria roxa. E amaria aquele hematoma. Ele mudou de posição e o pau mergulhou ainda mais, esfregando aquele ponto e os sons que saíram dela não eram humanos ou féricos, mas algo muito mais primordial. Porra, isso... grunhiu Cassian diante da libertação dela. Assim, Nesta. Ele enfatizava cada palavra com uma investida selvagem. Você gosta quando eu entro assim? Ela gemeu em confirmação, então conseguiu falar. Gosto quando você me come com força quando o meu corpo todo fica dolorido com o menor movimento. Ela precisou buscar as palavras, o controle. Penso em você, no seu pau. Que bom. Quero que meu pau seja a única coisa na sua cabeça. O ritmo hesitou quando Cassian lambeu a curva do pescoço dela. Nesta conseguia ouvir o sorriso provocador nas palavras dele quando Cassian sussurrou. Porque a sua é a única coisa que eu penso. Ao ouvir as palavras, a linguagem suja dele, os dedos dos pés dela se contraíram, mas Nesta não deixaria que ele vencesse aquela partida. Não quando isso tinha, de alguma forma, se tornado uma competição para ver quem podia fazer o outro gozar primeiro, então ela sussurrou. Adoro quando você me deixa tão cheia de gozo que depois fico vazando por séculos. Adoro sentir sua porra deslizando pelas minhas coxas e saber que você deixou sua marca em mim. Porra! Exalou ele com investidas agora selvagens, tão descontroladas que somente as mãos dela na mesa mantinham os pés de Nesta no chão. Porra! Cassian ejaculou com um rugido e com a primeira pulsação do pau dele jorrando profundamente dentro dela, Nesta atingiu o clímax gritando tão alto que ele cobriu a boca dela com a mão. Ela mordeu os dedos de Cassian e ele continuou se movimentando dentro dela, derramando-se sem parar. Até que seu sêmen estivesse novamente escorrendo pelas coxas dela, até que ele deslizasse os dedos por um filete e levasse até aquele ponto no ápice da intimidade de Nesta. Você está brincando com fogo, sabia? Sussurrou ele ao ouvido dela, esfregando sua umidade ali, roçando a pele sensível dela em círculos despretensiosos. Nesta não respondeu quando os dedos dele a friccionaram e ela gozou de novo. Nesta não se aventurou na cidade para ver Fairy ou Emerin, mas continuou tomando as escadas. Não conseguira chegar à base de novo. Parte dela sabia que se quisesse até poderia conseguir, assim como poderia abrir a boca e pedir a Cassian que a levasse até a casa do rio, mas não fez isso. Então continuou tentando as escadas durante uma semana inteira, sempre chegando até a metade antes de voltar com as pernas parecendo gelatina quando alcançava o corredor. Era adequado considerando que seus braços também eram gelatina. Sim, ela sustentava a espada com o corpo todo, mas os braços doíam mais que tudo, e não ajudou que tivesse começado a trabalhar com os escudos agora. Ninguém tinha conseguido cortar a fita de guinha ao meio. Todas tentaram no início e no fim de cada lição e todas fracassavam. Nesta começava a ficar com asco de qualquer fita em qualquer lugar que fosse amarrada nos cabelos ruivos de Roslin, dobrada na gaveta de acessórios da penteadeira dela, até mesmo presa para marcar a página do último romance que Emery havia emprestado. Todas riam dela, provocando-a. Nesta percorria os degraus e treinava e fracassava. Ela levava Cassian para a cama toda noite e às vezes durante o dia, embora eles jamais dormissem no quarto um do outro. Nunca. Eles transavam, acabavam um com o outro e se despediam. Não importava que havia noites em que ela queria que ele ficasse, queria rolar de cima dele e se aconchegar no calor de Cassian e cair no sono ouvindo sua respiração, mas ele sempre saía antes que ela reunisse coragem de pedir. Nesta estava folheando um título sobre história militar na biblioteca, que tinha um parágrafo sobre estratégias de emboscadas das valquírias, quando Gin surgiu. Diga que encontrou o segredo delas para cortar a fita. Você e aquela fita, murmurou Nesta, fechando o volume. De todas elas, Gin tinha se tornado a mais determinada a obter sucesso.
Gin cruzou os braços, o que fez suas vestes pálidas farfalharem. Ela se encolheu e esfregou o ombro. Você já sabia que os escudos eram tão pesados assim? Eu não fazia ideia. Não é à toa que as valquírias tenham aprendido a usá-los como armas tão mortais quanto as espadas. Ela suspirou. Elas devem ter sido uma visão e tanta na batalha. Rachando os crânios dos inimigos, com golpes dos escudos, atirando-os para derrubar um adversário de costas antes de o perfurarem. Ela esfregou o ombro de novo. Os músculos dos braços delas deveriam ser duros como aço. Nesta riu com escárnio. Deveriam mesmo. Ela inclinou a cabeça. Agora que você está aqui, quero pedir um favor. Gin arqueou uma sobrancelha. Sobre os tesouros? Não. Nesta sabia que precisaria usar adivinhação em breve para achar a harpa. Tinha perdido uma semana nas montanhas, e se a rainha Brialen já estava com a coroa, o tempo não estava ao lado delas. Mas ela falou. Você mencionou há um tempo que vocês fazem cultos à noite com música, não é? Gin sorriu. Ah, sim. Quer se juntar a nós? Prometo que não é só coisa religiosa. Quero dizer, mas é lindo. E a caverna em que fazemos o culto é linda também. Foi escavada pelo rio subterrâneo que flui abaixo da montanha. Então as paredes são lisas como vidro e é acusticamente perfeita. O formato e o tamanho ampliam e deixam mais nítida as vozes lá dentro. Parece divino, emitiu Nesta. E é. Gin sorriu de novo e os olhos se iluminaram com orgulho. Algumas das músicas que vai ouvir são tão antigas que existiam antes da palavra escrita. Algumas tão antigas que nem mesmo as tinham em Sangravan. Cloto encontrou em um livro nas prateleiras abaixo do nível 7. Hannah, ela é quem toca o alaude, descobriu como ler a melodia. Eu vou. Nesta, trocou o peso do corpo entre os pés. Acho que preciso de algo assim. Diante do olhar confuso de Gin, Nesta falou. Ela procurou um jeito mais suave de dizer aquilo. Gin colocou as mãos dentro dos bolsos das vestes e ficou esperando com o rosto receptivo. Nesta por fim disse, deixando-se proferir as palavras. Depois da guerra, eu não estava muito boa da cabeça. Ainda não estou, acho. Mas durante mais de um ano depois da guerra, ela não conseguia encarar Gin. Fiz muitas coisas das quais me arrependo. Feri pessoas que me arrependi de ter ferido e feri a mim mesma. Eu bebia dia e noite e eu... Ela não queria dizer a palavra para Gin. Transar. Então falou. Eu levava estranhos para a cama, para me punir, para me esquecer. Ela gesticulou com um dos ombros. É uma longa história e não vale a pena contar, mas, em meio a tudo isso, escolhia tavernas e casas de espetáculos para frequentar por causa da música. Sempre amei música. Ela se preparou para o julgamento condenatório, mas apenas tristeza preencheu o rosto de Gin. Você deve ter adivinhado que minha residência na casa, meu treino, meu trabalho na biblioteca, seja uma tentativa de minha irmã de me ajudar. A irmã, a quem Nesta ainda não tinha pedido desculpas, a qual não tinha coragem de enfrentar. E eu... Acho que talvez eu esteja feliz por Fere ter feito isso por mim. A bebida, os machos, não sinto falta de nada disso. Mas da música, disso eu sinto falta. Nesta gesticulou com a mão, como se pudesse banir a vulnerabilidade que tinha oferecido, mas prosseguiu. E como eu não sou exatamente bem-vinda na cidade, esperava que você tivesse sido sincera quando disse que eu poderia ir a um dos cultos, só para poder ouvir um pouco de música de novo. Os olhos de Gin brilhavam com luz do sol em um mar quente. O coração de Nesta galopava esperando pela resposta dela, mas Gin falou. Sua história merece ser contada, sabe? Nesta começou a protestar, mas Gin insistiu. Vale sim, mas sim, se você quer música, venha para os cultos. Ficaremos felizes em receber você. Eu ficarei feliz em receber você. Até que Gin descobrisse o quanto ela fora horrível. Não, disse Gin,
aparentemente lendo o pensamento no rosto dela. A sacerdotisa segurou a mão de Nesta. Você... eu entendo. Nesta ouviu o coração de Gin começar a galopar. Eu entendo, repetiu Gin. Como é fracassar com as pessoas mais importantes, viver com medo de que as pessoas descubram. Eu temo que você e Emeria descubram a minha história. Eu sei que quando souberem, nunca mais vão me ver da mesma forma. Gin apertou a mão de Nesta. A história dela viria mais tarde. Nesta deixou que Gin visse em seu rosto, que quando Gin estivesse pronta, nada que ela pudesse revelar a faria dar as costas. Venha ao culto desta noite, falou Gin. Ouça a música. Ela apertou a mão de Nesta de novo. Você sempre será bem-vinda a se juntar a mim, Nesta. Nesta não percebeu quanto precisava ouvir aquilo. Ela apertou a mão de Gin em resposta. Capítulo 52. Os bancos de madeira que ocupavam a imensa caverna de pedra vermelha estavam cheios de figuras de capuzes pálidos. As gemas azuis brilhavam à luz da tocha conforme elas esperavam o início do culto do pôr-do-sol. Nesta ocupou um lugar em um banco dos fundos e atraiu alguns olhares curiosos das fêmeas encapuzadas que passavam em fileiras, mas ninguém falou com ela. O outro lado do espaço era elevado, mas não havia altar sobre a elevação. Um pilar de pedra natural se erguia do solo. O topo achatado se parecia mais ou menos com um pódio, nada mais. Nenhuma efígie ou ídolo, nenhum móvel decorado com ouro. Com um vento frio em seu encalço, uma figura de cabelos prateados entrou batendo os pés pelo corredor e as outras abriram bastante espaço. Nesta enrijeceu quando os olhos da cor do crepúsculo de Merrill se assentaram sobre ela e se semicerraram em reconhecimento e ódio. Mas a fêmea continuou adiante e ocupou seu lugar sobre a elevação, onde Cloto tinha aparecido, ainda nada de Gin. A última das sacerdotisas encontrou um assento disponível e silêncio recaiu quando um grupo de 7 fêmeas subiu na elevação ao lado de Merrill e Cloto. Algumas usavam capuzes, outras estavam com a cabeça exposta. E uma daquelas sacerdotisas de cabeça exposta? Gin. Os olhos dela brilhavam com malícia e satisfação quando encontraram os de Nesta, como se para dizer, surpresa. Nesta não conseguiu evitar um sorriso em resposta. Um sino tocou 7 vezes em algum lugar próximo. O som ecoou pelas pedras e pelos pés de Nesta. Cada badalada foi uma convocação, um chamado para que se concentrasse. Todas se levantaram à 7ª badalada. Nesta olhou para o mar de túnicas pálidas e pedras azuis quando a sala inteira pareceu inspirar. Quando aquela 7ª badalada terminou, uma música irrompeu o recinto. Não de algum instrumento, mas de todo lado, como se fosse apenas uma voz. As sacerdotisas começaram a cantar uma onda de som brilhante. Nesta só conseguiu olhar boquiaberta para as sacerdotisas que cantavam aquela linda melodia. As vozes da frente da caverna lideravam o coro e elevavam-se acima das outras. Gin cantou de queixo erguido, um brilho fraco parecia irradiar dela. A música era pura, antiga, alternava-se entre o sussurro e trechos mais fortes. Em um momento era como um tendão de névoa, no seguinte era como um raio de luz dourado. A música terminou e Merrill falou sobre a mãe, o caldeirão, a terra, o sol e a água. Falou das bênçãos, sonhos e esperanças de perdão, amor e amadurecimento. Nesta ouvia apenas em parte, esperando que o som, aquele som perfeito e lindo, começasse de novo. Gin parecia brilhar com orgulho e ousadia. Merrill terminou a oração e o grupo começou outra música. A música era como uma trança de 7 vozes. Entremeando-se para dentro e para fora, mechas individuais que juntas formavam um padrão. Na metade, um tambor surgiu na mão da cantora, na ponta esquerda. Um alaúde soou no centro. Ela jamais ouvira uma música assim, como um feitiço, um sonho que ganhava forma.
A sala inteira cantou a cada voz ecoou pela pedra. Nítida, poderosa e rouca em algumas notas, a voz de Gin se elevava acima de todas. Uma mezzo-soprano, a palavra flutuou das profundezas da memória de Nesta, proferida por um tutor de música com os olhos cheios de água, que rapidamente afirmou que Nesta era um caso perdido como cantor ou musicista, mas que tinha um ouvido incomumente aguçado. A música acabou e mais orações e palavras flutuavam de mérreo enquanto Cloto permanecia calada ao lado dela. Então, outra música começou, essa mais alegre e rápida do que a anterior, como se as músicas fossem uma progressão. Essa era um canto ritmado, com palavras que tropeçavam uma nas outras como água dançando nas encostas de uma montanha, e o pé de Nesta bateu no chão, acompanhando a batida. Nesta podia jurar que, por baixo da bainha da túnica, Gin fazia o mesmo. As palavras e as contramelodias dançavam, girando e girando até que as paredes murmuraram com a música, até que a pedra pareceu cantar de volta. Elas terminavam e começavam outra música, guiada por batidas de tambor consecutivas e, depois, por uma única voz. A harpa se juntou ao conjunto e trouxe consigo uma segunda voz, e então o alaúde junto com uma terceira voz. As três cantavam alternada e concomitantemente, outra trança de vozes e melodias. Elas chegaram ao segundo verso e as outras quatro se juntaram. A sala cantava em uníssono. A voz de Gin voou como um pássaro atrás da caverna quando ela começou a terceira música com um solo. E Nesta fechou os olhos, inclinando-se para a música, fechando um sentido para poder se deliciar com o som da amiga. Alguma coisa chamava na música de Gin de uma forma que as outras não tinham feito, como se Gin estivesse chamando apenas ela, com sua voz cheia de luz do sol, alegria e determinação inabalável. Nesta jamais ouvira uma voz como a de Gin, que alternava entre treinada e selvagem, como se houvesse tanto som lutando para se libertar de Gin que ela não conseguisse conter tudo. Como se o som precisasse ser libertado para o mundo. As outras se juntaram a Gin para o segundo verso e a harmonia da harpa se elevou acima da música. Arcos de notas sem palavras. De olhos fechados, apenas a música importava. A música, as vozes, a harpa. A canção envolveu Nesta e a sensação foi de como se ela tivesse sido atirada de um poço sem fundo de som. A voz de Gin se elevou de novo, segurando uma nota tão alta que foi como um raio de luz pura, perfurando e chamando. Duas outras vozes se juntavam, ondulando, pulsando em torno daquela nota alta repetida, enquanto a harpa ainda tocava e vozes sussurravam e flutuavam, embainhando Nesta mais e mais para baixo, até um lugar puro e antigo onde não existia o mundo exterior ou tempo, nada além de música nos ossos, das pedras aos seus pés, ao seu lado acima. A música tomou forma atrás dos olhos de Nesta, conforme a sacerdotisa cantava letras em línguas tão antigas que ninguém as usava mais. Ela ouviu do que a música falava: terra coberta de musgos e sol dourado, rios cristalinos e as sombras profundas de uma floresta milenar. A harpa tocava e montanhas ondulavam adiante, como se um véu tivesse sido removido com o toque daquelas cordas e ela estivesse voando para lá, na direção de uma montanha intensa, envolta em neblina, com terras estéreis, a não ser por musgos, pedras e um mar cinza e tempestuoso em volta dela. A própria montanha tinha 2 picos no topo, e na pedra que se projetava dos lados dela estavam entalhados símbolos estranhos e antigos, tão velhos quanto a própria música. O corpo de Nesta se derreteu, os ossos dela e as pedras da caverna se tornaram uma lembrança distante conforme ela flutuou até a montanha. Viu imponentes portões escavados e passou por eles, entrando em uma escuridão tão plena que era primordial, uma escuridão cheia de coisas vivas e terríveis. Um caminho levava para a escuridão e ela o acompanhou, passou por portas sem maçaneta, selada para sempre. Sentiu horrores espreitando atrás daquelas portas, um horror maior do que os outros, um ser de névoa e ódio.
Mas a música a levou além de todos eles, invisível e despercebida. Aquele lugar era completamente letal, um lugar de sofrimento, ódio e morte. A alma de Nesta tremia ao caminhar por aqueles corredores, e embora ela tivesse passado pela porta que a mantinha a salvo daquele ser mais terrível do que os demais, ela sabia que ele a observava. Nesta se recusou a olhar para trás e reconhecer isso. Então ela flutuou mais e mais para baixo. A harpa e as vozes pulsavam e a guiavam, até que ela parou diante de uma pedra. Nesta colocou a mão na pedra e descobriu que era uma ilusão, e a atravessou, descendo mais um corredor, sobre a própria montanha. E então estava de pé em uma caverna quase idêntica àquela na qual as sacerdotisas cantavam, como se estivessem ligadas por música e sonho. Mas, em vez de pedra vermelha, era escavada em pedra preta. Símbolos tinham sido gravados no piso liso e nas paredes curvas, subindo até um teto tão alto que sumia na escuridão. Feitiços e defesas mágicas pulsavam em torno da sala, mas ali, no centro do espaço, colocada como se tivesse sido disposta por alguém que simplesmente deu as costas e se esqueceu dela, ali, no centro da câmara, havia uma pequena harpa dourada. Frio penetrou Nesta e desanuviou sua mente o bastante para que ela se desse conta de onde estava, para que percebesse que a música da sacerdotisa a havia embalado em um transe, que seus próprios ossos e a pedra da montanha que a cercava tinha sido sua ferramenta de adivinhação, e ela havia flutuado até aquele lugar. A harpa reluzia na escuridão, como se estivesse possuída pelo próprio sol dentro do metal e das cordas. Toque-me, era o que parecia sussurrar. Deixe-me cantar de novo, una sua voz com a minha. A mão dela se estendeu para as cordas. Toco. A harpa suspirou um ronronado baixo, escapuliu do objeto quando a mão de Nesta se aproximou. Vamos abrir as portas e caminhos. Vamos nos mover pelo espaço e pelas eras juntas. Nossa música vai nos libertar de regras e fronteiras terrenas. Sim, ela tocaria a harpa, e não haveria nada além de música até que as estrelas se apagassem. Ser tocada? Há tanto tempo que desejo ser tocada, disse o tesouro, e Nesta podia ter jurado que ouviu um sorriso dentro do som. O que minha canção pode abrir aqui? Uma risada fria, sem humor. Saltitou pelos ossos de Nesta. Ela cantou de novo. Tocar, tocar. A música parou e a visão se estilhaçou. Os joelhos de Nesta cederam quando a sala surgiu varrendo sua visão e ela desabou no banco, o que lhe garantia um olhar alarmado de Gin em meio à multidão. O coração de Nesta galopava, sua boca estava seca como areia e ela se obrigou a ficar de pé de novo ao ouvir o fim do culto. Conforme ela encaixava as peças, percebia o que tinha descoberto com aquela adivinhação acidental. Tem certeza? Cassian encostou o quadril contra a escrivaninha de Rice. Nesta disse que a harpa está sobre a prisão. Ela nunca foi à prisão, disse Rice franzindo a testa. Sendo bem sincero, Cassian tinha achado que Nesta estava bêbada quando havia invadido a sala de jantar uma hora antes, sem fôlego e contando a ele aquela história insana. Ele mal conseguira acompanhar o que ela dissera, exceto pelo fato de que Nesta acreditava que a harpa estava na prisão. Pior, que ela havia despertado a harpa na prisão. Que caos ela poderia causar se não fosse controlada? Pensar nisso deixou Cassian gelado até o âmago. Então ele voou até ali e encontrou Rice no escritório, de novo debruçado sobre livros de antigas curandeiras, tentando encontrar uma forma de salvar a parceira. Rice encostou na cadeira, refletiu. Ash tinha atravessado até um ponto de encontro na costa leste para se atualizar com Mor sobre a situação em Valahan, e Feyre tinha saído para jantar com Emerin. Então eram apenas eles dois naquela noite. Cassian tinha sugerido que Nesta fosse contar a Rice pessoalmente, mas ela se recusou. Estava abalada, precisava de tempo para se recompor. Ele veria como ela estava mais tarde, para se certificar de que ela não estava reclusa demais dentro da própria mente.
Rice tamborilou os dedos no bíceps e encarou a escrivaninha por um longo momento. Quando ouvimos sobre a traição de Baron, pedi que Elion me mostrasse como aplicar um escudo sobre a prisão, como aquele em torno de Feyre. Você imaginou que isso fosse acontecer? Não. Um músculo se contraiu na mandíbula de Rice. Feyre e eu estávamos preocupados que Baron tentasse libertar os presos para usarem em conflito, como usamos o entalhador de ossos na guerra. Me dê esta noite e vou abrir o escudo para você amanhã. Leva tanto tempo assim para desfazer um escudo? Rice passou a mão pelo cabelo. A preocupação sulcou rugas profundas na testa dele. É uma mistura de magia e feitiços, então, sim. E admito que estou tão distraído ultimamente que posso precisar de mais tempo para me certificar de que seja feito direito. O estômago de Cassian se revirou diante da inexpressividade do rosto de Rice, mas ele apenas falou, tudo bem. Uma espada surgiu na mesa, conjurada de onde quer que Rice aguardasse, a espada longa que Nesta tinha feito. Leve com você, disse o grão-senhor dele em voz baixa. Quero ver o que acontece se Nesta usá-la. Uma visita à prisão não é o momento para seus experimentos, replicou Cassian. As estrelas nos olhos de Rice se apagaram. Então vamos torcer para que ela não precise usar. Capítulo 53. É sério que Rysand deu essa espada para mim por vontade própria? Perguntou Nesta a Cassian na manhã seguinte, conforme eles caminhavam pela encosta musguenta e cheia de pedras da montanha imponente conhecida como a prisão. Era exatamente como ela havia visto no transe, e até pior pessoalmente. A própria terra parecia abandonada, como se alguma coisa maior tivesse existido ali e então sumido, como se a terra ainda esperasse pelo retorno dela. Rice disse que se vamos entrar na prisão, deveríamos estar bem armados, falou Cassian, com seu cabelo escuro soprando pelo vento frio e úmido do mar cinza revolto além da planície à direita dela. E este é o melhor lugar para que ele conseguiu pensar para experimentarmos a espada que você fez. Então, se der errado, pelo menos ele vai me matar e a ninguém mais. Nesta não conseguiu afastar o tom afiado da voz. Rice atravessara com eles até ali e deixara-os na base da montanha, pois magia nenhuma poderia perfurar as defesas pesadas dela. Nesta não tinha conseguido encará-lo. Você não vai ser morta, nem por aquela lâmina, nem por nada ali dentro. A mandíbula de Cassian se contraiu quando ele observou os portões altos acima deles. Ele havia colocado muitos dos atuais prisioneiros ali, e Nesta tinha ouvido as histórias assustadoras de Feyre sobre ter visitado a prisão em diversas ocasiões. Havia pouco que amedrontasse sua irmã, então o fato de Feyre achar que a prisão era apavorante não ajudava com um nó no estômago de Nesta. Você se lembra das regras? Perguntou Cassian, quando eles se aproximavam dos portões de ossos, intricadamente entalhados com todo tipo de criaturas. Lembro. Segurou a mão de Cassian o tempo todo. Não falar de Emelvin, não falar de nada a respeito dos tesouros ou da corte, ou da gravidez de Feyre. Não falar das criaturas que ele havia colocado ali, não fazer nada, exceto andar e ficar em alerta total e tirar aquela harpa dali antes que pudesse libertar o caos. Os portões de ossos se abriram. Cassian ficou tenso, mas continuou subindo. Parece que estão nos aguardando. Para baixo, dentro da escuridão do próprio inferno, eles seguiram. Nesta agarrou a mão de Cassian, o salva-vidas dela naquele lugar sem luz. Um dos sifões de Cassian iluminava com luz vermelha, banhada em sangue, as paredes pretas e as portas pelas quais eles passavam ocasionalmente. Cassian se moveu com fluidez de um guerreiro treinado, mas ela reparou no olhar dele percorrendo o caminho que seguiam, o qual mergulhava para dentro da terra. A entrada para o corredor escondido que, Nesta vira na adivinhação, ficava muito, muito abaixo, entre uma porta de ferro com uma única runa sobre ele e uma pequena alcova na pedra. Ruídos baixos sussurravam pela pedra. Nesta podia jurar que unhas rasparam atrás de uma porta.
Quando ela olhou para Cassian, o rosto dele empalideceu. Ele notou o olhar dela e deu uma batidinha no peitoral esquerdo, logo acima da cicatriz espessa que havia ali, indicação de quem estava preso atrás daquela porta. Quem raspava as unhas por ela. O sangue de Nesta gelou. Anis azul. Pele cor de cobalto e garras de ferro, dissera ele. Anis gostava de comer a presa. Nesta engoliu em seco, apertou a mão de Cassian e eles prosseguiram para baixo. Minutos ou horas se passaram, ela não sabia quanto. No escuro, no ar pesado e sussurrante, o tempo deixava de importar. Náusea percorreu seu corpo. Emerin tinha ficado naquele lugar durante milhares de anos, atirada ali por tolos que a temiam em sua verdadeira forma, aquele ser de chama e luz que tinha devastado o exército de Hiberne. Nesta não podia imaginar passar um dia sequer naquele lugar. Um ano. Ela não sabia como Emerin não tinha enlouquecido, como havia encontrado a força para sobreviver. Nesta tratara Emerin mal. Esse pequeno pensamento ficou preso em sua mente. Ela havia usado exatamente como Emerin tinha dito, como um escudo contra todos. E Emerin, que tinha sobrevivido durante milênios naquele lugar terrível, junto com os piores monstros na Terra. Emerin achava que ela era terrível. Tristeza queimou como ácido. Alguma coisa martelou na rocha à esquerda deles e Nesta se encolheu. Cassian apertou a mão dela. Ignore, murmurou ele. Mais e mais para baixo, até um lugar pior do que o inferno, e então ela viu uma alcova que estava gravada em sua memória, por trás de suas pedras. E, sim, ao lado dela havia uma porta de ferro com a única runa na superfície. Aqui. Nesta indicou o queixo na direção da pedra lisa, através da rocha. Quando Cassian não respondeu, Nesta se virou para ele. A concentração do guerreiro estava fixa na porta de ferro. Sua pele marrom reluzente tinha ficado pálida. Seus lábios proferiram, sem som, o nome do ser atrás dela. Lantes. Tem certeza? Cassian engoliu em seco. Tem certeza de que este é o lugar? Tenho. Nesta não pensou duas vezes. Estendeu a mão livre e avançou para a pedra. Seus dedos atravessaram a rocha como se ela não existisse. Cassian a puxou de volta, mas Nesta avançou e sua mão, então seu pulso, e depois seu braço sumiram, e eles passaram. Eu não fazia ideia de que havia algo mais na prisão, sussurrou Cassian conforme eles continuavam por outro corredor. Nenhuma porta o ladeava, apenas pedra lisa. Achei que só havia celas. Eu disse, respondeu ela. Vi uma câmara aqui. A luz do sifão sobre a mão de Cassian revelou um arco e uma abertura, e ali estava. Símbolos salientes entalhados no chão projetavam sombras contra a luz carmesim. A câmara redonda inteira estava cheia deles, e no centro, a harpa dourada coberta com relevo intricado, feita com cordas de prata. Ela não cantou, não falou. Podia muito bem ser um instrumento comum. E foi exatamente por isso que Nesta puxou Cassian até que ele parasse sobre o arco, sem ousar pisar no chão entalhado. Precisamos tomar cuidado. Nesta olhou para a câmara ampla e vazia. Tem defesas mágicas e feitiços aqui. Cassian esfregou a mandíbula com a mão livre. Minha magia não se dobra na direção de feitiços. Posso destruir escudos e defesas mágicas, mas se for uma armadilha como a que Feire e Emerin enfrentaram na corte estival, não consigo sentir. Nesta bateu o pé com um ritmo ágil. As defesas de Rai sobre a máscara não conseguiram me manter longe. A máscara queria que eu me aproximasse, então permitiu que eu passasse pelas proteções. Talvez a harpa faça o mesmo. Semelhante atrai semelhante, como vocês todos gostam tanto de repetir. Não vou deixar você entrar nessa sala sozinha, ainda mais se essa coisa quer ser tocada. Não acho que temos escolha. Ele apertou a mão dela e esfregou os calos contra os de Nesta. Você vai na frente? Eu acompanho.
E se minha presença passar despercebida, mas a sua acionar uma armadilha? Não podemos arriscar perder essa oportunidade. A garganta dele tremeu. Não posso arriscar perder você. As palavras acertaram o coração de Nesta em cheio. Você precisa... Antes que ele pudesse protestar mais, Nesta falou. Você está me treinando para ser uma guerreira, mas me afasta do perigo? Como isso é melhor do que ser um animal enjaulado? As palavras deveriam ter atingido alguma coisa dentro dele. Tudo bem. Cassian desembainhou a longa espada que carregava para ela. Ele prendeu o objeto de peso considerável no tronco de Nesta. Ela ajustou o equilíbrio. Vamos tentar do seu jeito. E, ao primeiro sinal de qualquer coisa errada, partimos. Tudo bem. Ela engoliu a secura na boca. Os olhos dele brilhavam, preparando na hesitação de Nesta. Não é tarde demais para mudar de ideia. Ela fervilhou. Não vou deixar que ninguém além de nós coloque a mão na harpa. Com isso, ela se aproximou da linha de demarcação entre o corredor e a câmara, preparando-se. Empurrou um pé adiante. Foi como pisar na lama, mas as defesas mágicas permitiram que Nesta atravessasse. Ela deu outro passo, com o braço estendido atrás do corpo para segurar a mão de Cassian. A pressão dos feitiços pressionava suas canelas, seu quadril, seu corpo e espremia seus pulmões. Essas não se parecem com nenhuma defesa mágica que eu já tenha sentido. Sussurrou Nesta, parando de pé enquanto esperava qualquer indício de uma armadilha acionada. Elas parecem antigas, incrivelmente antigas. Provavelmente são de antes desse lugar ser usado como uma prisão. O que era aqui antes? Ninguém sabe. Sempre esteve aqui, mas esta câmera... Ele observou o espaço adiante de Nesta. Eu não sabia que lugares assim existiam aqui, talvez... Ele franziu a testa. Parte de mim se pergunte se a prisão foi construída ou abastecida com seus prisioneiros para esconder a presença da harpa. Tem tantos poderes terríveis aqui, e as defesas mágicas na própria montanha. Será que alguém escondeu a harpa sabendo que jamais seria notada com tanta magia terrível em torno dela? A boca de Nesta secou de novo. Mas quem a colocou aqui? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Alguém que existia antes de os grãos senhores governarem. Royce me contou que esta ilha talvez tenha até mesmo sido uma oitava corte. Você não conhece essas marcas no chão? Não mesmo. Ela soltou um longo suspiro. Não acho que nenhuma armadilha foi adicionada. Ele assentiu. Ande logo. Os olhos dele se encontraram. E Nesta virou o rosto da preocupação pura nos olhos de Cassian quando ela tirou a mão da dele e entrou na câmara. As defesas mágicas pesavam contra a pele de Nesta a cada passo sobre o piso de pedra em direção à harpa reluzente. Parece recém-polido, observou ela para Cassian, que assistia do arco. Como isso é possível? Ela existe fora das amarras do tempo, assim como o caldeirão. Nesta estudou os entalhes no chão. Todos pareciam espiralar para uma mesma direção. Acho que são estrelas, sussurrou ela. Constelações. E, como um sol dourado, a harpa estava no centro do sistema. Esta é a corte noturna, disse Cassian em tom seco. Mas, de alguma forma, parecia diferente da magia da corte noturna. Nesta parou diante da harpa. As defesas faziam pressão contra sua pele quando ela observou a moldura dourada e as cordas prateadas. A harpa estava sobre uma grande representação de estrelas de 8 pontas. Os pontos cardenais mais extensos do que os outros 4.
com a harpa situada diretamente no coração da estrela. Os pelos da nuca de Nesta se arrepiaram. Ela podia jurar que o sangue de seu corpo correu em sentido contrário. Ela teve a sensação arrepiante de que tinha sido levada até ali, não pelo caldeirão, pela mãe ou pela harpa, por algo mais visto, algo que se estendia até as estrelas entalhadas em torno deles. As mãos frias e leves guiaram seus pulsos conforme ela pegava a harpa. Seus dedos roçaram pelo metal gelado. A harpa murmurou contra sua pele, como se ainda sustentasse uma nota final desde a última vez em que fora tocada. Féricos gritavam, batendo na pedra que não estava ali um momento antes, suplicando pelo bem de seus filhos, implorando para serem libertados. Serem libertados. Nesta teve a sensação de que estava caindo, dando cambalhotas pelo ar, pelas estrelas e pelo tempo. Era uma armadilha, e nosso povo foi tolo demais para perceber. Eras, estrelas e escuridão se instalaram em torno dela. Os féricos arranharam pedras, destruindo as unhas em rochas onde um dia houvera uma porta. Mas o caminho de volta estava eternamente selado, e eles imploravam conforme tentavam passar seus filhos pela parede sólida. Se ao menos seus filhos pudessem ser poupados. Uma luz ofuscante piscou. Quando se dissipou, Nesta estava em um palácio de pedras brancas. Um grande salão onde 5 tronos agraciavam um palanque. O 6º trono, no centro, era ocupado por uma idosa de orelhas pontudas. Uma coroa dourada e pontiaguda repousava sobre a cabeça dela, brilhando como o ódio em seus olhos pretos. A velha férica enrijeceu o corpo e as vestes de veludo azul se agitaram com o movimento. Seus olhos, nítidos, apesar do rosto enrugado, se aguçaram diretamente sobre Nesta. Você tem a harpa, disse a rainha, com a voz parecendo papel se amassando, e Nesta sabia diante de quem estava congelada. Que coroa estava sobre aquele cabelo branco fino. Os dedos retorcidos de Briallyn se fecharam nos braços do trono, e o olhar dela se semicerrou. A rainha sorriu, revelando uma boca cheia de dentes semipodres. Nesta recusou um passo. Ou tentou. Não conseguiu se mover. O sorriso horrível de Briallyn se aprofundou e ela disse, em tom de conversa: Meus espiões me contaram quem são suas amigas, a férica da linhagem mista e a ilariana traumatizada. Que garotas mais adoráveis! O sangue de Nesta ferveu, e ela soube que seus olhos estavam incandescentes com um poder quanto grunhiu. Se chegar perto delas, vou abrir sua garganta. Vou caçar e estripar você. Briallyn proferiu. Esses laços são tolice. Uma tolice tão grande quanto você ainda segurando a harpa. Que conta as respostas para todas as minhas perguntas. Eu sei onde você está, Nesta Archeron. A escuridão invadiu o recinto. Uma escuridão imóvel e sólida se chocou contra Nesta com a força de uma parede. Gritos ainda ecoavam. Não! Não! Aquele era um macho gritando seu nome. E ela não havia se chocado contra a escuridão, ela havia colidido com a pedra, e agora estava no chão, com a harpa em mãos. Nesta! Luz vermelha brilhou, avançando como uma maré de sangue pelas pedras, pelo rosto dela, pelo teto. Mas os sifões de Cassian não conseguiam quebrar as defesas mágicas. Ele não conseguia alcançá-la. Nesta agarrou a harpa contra o peito. A última de suas reverberações ecoou por ela. Precisava soltar, de alguma forma, ao encostar na harpa enquanto Briallyn usava a coroa. Ela abrira um caminho entre a mente e os olhos delas. Nesta podia ver Briallyn e Briallyn podia ver Nesta. Podia sentir onde ela estava. Ela precisava soltar.
Nesta não conseguiu fazer mais do que tremer as pontas dos dedos enquanto um peso invisível e opressor a pressionava, como se fosse esmagá-la até virar poeira no chão. Solte, pediu ela silenciosamente, trincando os dedos e roçando os dedos na corda mais próxima. Me liberte, seu objeto maldito. Não gosto do seu tom de voz, respondeu uma voz linda, rouca e preenchida por uma música tão bela que partiu o coração de Nesta. Com isso, a harpa fez mais força contra ela e Nesta rugiu silenciosamente. A unha dela raspou uma corda. Me solte! Devo abrir a porta para você, então? Libertar aquilo que está preso? Sim, sua maldita, sim! Faz muito tempo, irmã, desde que fui tocada. Vou precisar de tempo para me lembrar dos acordes certos. Não me venha com brincadeirinhas. Nesta gelou ao ouvir a palavra que a harpa usara, irmã, como se ela e aquela coisa fossem iguais. As cordas pequenas são para brincadeiras, movimentos e saltos leves, mas as mais longas, as últimas, tantas maravilhas e horrores profundos poderíamos tocar e criar. Magia tão grandiosa e monstruosa que forjei com meu último menestrel. Devo mostrar a você? Não, só abaixe essas defesas mágicas. Como quiser. Toque a primeira corda, então. Nesta não hesitou. Quando a ponta de seu dedo se fechou sobre a primeira corda, agarrando-a e depois soltando, uma gargalhada musical preencheu sua mente, mas o peso foi levantado, sumiu. Nesta respirou, levantando-se e viu que estava livre para se mover como quisesse. A harpa ainda estava em suas mãos dormentes. O próprio ar parecia mais leve, mais solto, como se abrir uma porta tivesse fechado aquela que dava para Brialeen. Nesta! Berrava Cassian do outro lado da câmara. Estou bem! Gritou ela, afastando os requisitos dos tremores. Mas acho que alguém muito maligno usou isto pela última vez. Ela observou a escuridão acima. Acho que a usaram para prender os inimigos e os filhos dos inimigos na própria rocha. Era isso que estava acontecendo com ela naquele momento? A harpa a estava empurrando para dentro da rocha, fundindo a alma dela com a pedra? Nesta estremeceu. Cássia indagou. Você está ferida? O que aconteceu? Ela gemeu, ficando de pé lentamente. Não, eu a toquei e recebi uma memória, uma ruim, uma que ela jamais esqueceria. E precisamos ir embora. A harpa me mostrou Brialeen usando a coroa. Ela me viu aqui. As palavras saíram aos tropeços quando Nesta caminhou de volta pela caverna cheia de defesas mágicas, sentindo aquele ponto central, a estrela no coração dele, como uma presença física às suas costas. Aquelas mãos grandes e leves pareciam puxá-la, tentando fazer com que ela voltasse. Mas Nesta as ignorou, explicando a Cassian o que ouvira da harpa e o que tinha sido revelado na visão com Brialeen. A respiração de Cassian permaneceu irregular. Ele não relaxou um músculo até que Nesta tivesse voltado ao corredor do túnel, até que a mão dele estivesse de novo sobre a dela. Ele nem mesmo se incomodou em olhar para a harpa ou comentar sobre Brialeen, apenas a observou em busca de um sinal de perigo. Foi mais íntimo que qualquer outro olhar que ele já dera a Nesta, até em comparação com aqueles olhares que trocavam quando ele estava enterrado profundamente nela. Movendo o corpo, o olhar dele jamais tinha sido tão abertamente puro. Nesta segurou a harpa ao lado do corpo e não conseguiu impedir a mão que ergueu até a bochecha dele. Estou bem. Cassian deu um beijo no centro da palma da mão dela. Não sei por que duvidei de você. Ele se afastou do toque dela. Vamos dar o fora daqui. Uma promessa sombria envolveu as palavras e ela soube o que fariam assim que devolvesse a harpa para que se tornassem problema de Rice. Suas bochechas coraram, algo parecido com prazer percorreu seu corpo. O fato de ele a escolher eles, de querer tanto o conforto do corpo dela,
Nesta entrelaçou os dedos com os deles, apertando tão forte quanto as mãos deles podiam ser unidas. Cassian apertou de volta e a puxou pela passagem para longe da visão de dor e da memória há muito esquecida. A espada batia contra a coxa dela, e Nesta falou, rompendo o silêncio. Escolhi Atarrasha como nome. Cassian olhou por cima do ombro para ela. Essa espada? O que significa? É da língua antiga. Encontrei um livro do outro dia na biblioteca. Gostei de como soou. Atarrasha, disse ele, como se estivesse experimentando a própria arma. Gostei. Fico tão feliz que você aprove. É melhor do que assassina ou majestade prateada. Disparou ele de volta. Seu sorriso estava mais alegre do que o sifão reluzente sobre sua mão esquerda. A pulsação de Nesta acelerou. Atarrasha, disse ele de novo, e Nesta podia ter jurado que a lâmina pendurada em seu cinto murmurou em resposta, como se gostasse do som da voz dele tanto quanto ela. Eles chegaram ao fim do túnel, mas Nesta parou Cassian com um puxão na mão. O que foi? Perguntou ele, observando a caverna, mas ela ficou na ponta dos pés e o beijou de leve. Cassian piscou com um choque quase cômico quando Nesta se afastou. Por que fez isso? Nesta deu de ombros e ficou com o rosto todo vermelho. Gin e Emeria são minhas amigas, disse ela baixinho. Nesta afastou seu terror por Briallin estar de olhos nelas. Mas, ela engoliu em seco. Acho que talvez você também seja, Cassian. O silêncio de Cassian era palpável e ela se amaldiçoou por expor aquele desejo, aquela compreensão. Desejou poder retirar as palavras à estupidez. Eu sempre fui seu amigo, Nesta, disse ele rouco. Sempre. Ela não conseguiu suportar ver o que havia nos olhos dele. Eu sei. Cassian levou os lábios à têmpora dela e os dois saíram do túnel por fim, entrando no caminho principal da prisão, no brilho pesado dele. Nesta sussurrou, finalmente ousando dizer. E eu, sempre. Cassian a jogou para trás dele tão rápido que o resto das palavras morreu na garganta dela. Fuja! As batidas de seu coração e o puro terror encheram o ar. Nesta, fuja! Ela se virou para o que ele encarava. Viu a lâmina hilariana brilhando como um rubi sobre a luz do sifão, como se uma lâmina pudesse fazer alguma coisa. A porta da cela de Lantes estava aberta. Obrigada por acompanhar essa leitura comigo. Peço que você entre no grupo do Telegram, que é o primeiro link na descrição, e ajude a apoiar esse projeto da Fada. Te espero no Telegram. Até os próximos audiolivros aqui no canal. Um super beijo e tchau!